Olá! Tramita na Assembleia Legislativa projeto do governo que altera o Goiásprev, que é o sistema previdenciário dos servidores públicos estaduais. O projeto é polêmico, já trouxe audiência pública aqui para casa. Entre as polêmicas está o aumento da contribuição do servidor. E esse é o assunto do programa Opinião de hoje. E para falarmos sobre mudanças na Previdência Estadual, recebemos aqui Dr. João Carlos Potenciano, que é o diretor de Planejamento e Finanças da Goiásprev. Muito obrigado, Dr. João, por ter nos atendido. Eu que agradeço por estar aqui discutindo esse tema tão importante para nós, servidores. Nós que agradecemos. Djovini Oliveira, diretor científico e acadêmico do IGDP, que é o Instituto Goiano de Direito Previdenciário. Obrigada, Djovini. Obrigado pela participação também. E o nosso atencioso deputado Mauro Rubem, que sempre nos atende, que é o presidente da Comissão de Direitos Humanos aqui da Assembleia. Muito obrigado. É um assunto que interessa diretamente também por ser servidor público e aposentarei por esse regime. Bom, então vamos à pergunta que não quer se calar, doutor João. Qual é a alegação do Estado para alterar o Goiásprev e principalmente aumentar a contribuição do servidor? Essa questão deste projeto de lei, o Estado ele está reformulando alguns princípios de gestão do nosso regime de previdência. Esse projeto não está tratando do aumento da contribuição previdenciária, porque já foi objeto de uma outra discussão até a aprovação da lei, e hoje isso está sendo questionado no âmbito do judiciário, inclusive até com a alíquota, com a concessão de uma liminar suspendendo a execução, a cobrança desta alíquota majorada. É a alíquota de 11 para 13,25. Para 13,25. Correto. Mas está no judiciário, então. Hoje está sub júdice, né? Tem um liminar do nosso Tribunal de Justiça suspendendo essa majoração. E agora vai ser discutida esta questão no âmbito dos tribunais superiores. Mas esse projeto, ele visa justamente dar a melhor roupagem ao nosso modelo de gestão da Previdência do Estado de Goiás, sem alterar direitos e garantias, né, que requer a alteração de regras de aposentadoria ou regras de pensão, apenas focando numa melhor gestão previdenciária. Hoje o déficit, ele gira em torno de quanto, o déficit dos aposentados? O déficit mensal hoje da nossa folha de pagamento é em torno de 75 milhões de reais. Ou seja, além da contribuição do servidor, que hoje é de 11%, do Estado de 22%, o Tesouro Estadual ainda tem que fazer um aporte de 75 milhões para complementar uma folha hoje na casa aí de 180 milhões de reais. Ou seja, o governo está contribuindo com 22% e mais em torno de 43% para custear os atuais benefícios previdenciários. Entre as alterações, doutor Djovini, também altera a contribuição patronal. Isso é visto até no sentido negativo pelos servidores, porque se o Estado aumenta a sua contribuição, né, e alega que falta dinheiro, então qual que é a razão? Vamos tentar eu vou tentar ser um pouco mais claro para voltar um pouco no tempo. Ok. Sempre haverá déficit, sempre haverá aporte do Orçamento Geral do Estado ou de qualquer município da União. O que ocorre? Nós temos que ter a clareza em saber que verba contributiva de regime próprio de previdência, ela tornou obrigatória em 1998. Nosso querido deputado, o senhor ingressou no serviço público quando, deputado? Em 85. Então, pelo princípio da legalidade, de 85 a 98, salvo se o senhor entrou como seletista, o senhor tinha prestação de serviço. Era serviço público, não era verba contributiva. Era o princípio da servidão do nosso direito administrativo, da Constituição de 67. Então, a verba contributiva, no caso do senhor, atuariamente, o senhor sempre vai ser deficitário. Porque a própria secretaria que o senhor trabalhava não tinha obrigação de verter a verba contributiva. Aliás, complementando o que o doutor Djovini isso. falou,
Quer dizer, nós tínhamos uma contribuição ao IPASO que era quase que exclusivamente para a saúde. Perfeito. Quase para a saúde. Então sempre vai ter... Não existia o fundo da Previdência. Perfeito. A própria lei que... O Estado não contribuía e nem cobrava dos seus funcionários. Então né? esse rombo, no caso, já vem aí não pode ser chamado de rombo. Não é uma evolução legislativa. Porque, na verdade, é o seguinte, esses 75 milhões mês aí que o Estado aporta, ele tá pagando aposentados que já estão aposentados, que o Estado deve pagar, né? E que, portanto, eles não deveriam estar sendo somados nesse fundo de previdência. Ele tem que fazer uma separação, o que nós discutimos, inclusive. Você tem gente que foi aposentada antes dessas mudanças, né? Você tem gente que foi aposentada depois dessas mudanças e tiveram outras mudanças também. Então você tem 2 ou 3 fundos, na verdade, que você deveria fazer. Portanto, assim, dizer a previdência é deficitária, não. Acontece o seguinte, o Estado brasileiro, né, e aí foi bem lembrado pelo nosso advogado aqui, o Estado brasileiro ele não preocupava com como é que ia pagar os aposentados do servidor público. Ele não fez um fundo para isso. Né? Agora está se organizando. E aí, o que a gente questiona, inclusive, porque o Potenciano falava aqui agora há pouco, esse projeto ele mexe na gestão. O aumento da alíquota foi discutido no início do ano, que inclusive, de forma importante, até preventivamente falamos que isso aconteceu, o Tribunal de Justiça acatou uma ação judicial da Associação dos Magistrados para poder discutir que não pode ser aplicado aquele aumento. Porque, inclusive, na hora de fazer as contas, o Estado não leva em consideração que ele tem responsabilidade, só ele, com parte dos aposentados. Aí não é um conjunto dos contribuintes por fundo. Então, por isso é que a alíquota de 13,25% foi tratada como inconstitucional, espero que seja confirmada, e deve ser confirmada, como em outros estados também, mantendo-a em 11%. E o mais interessante, Luciana, dessa convivência que a administração pública, os aportes do Orçamento Geral do Estado tem que acontecer, é que nós vamos estar diante de 2 princípios constitucionais. Quando o Dr. João fala que não vai ferir direitos, doutrinariamente, se você levar um princípio constitucional do equilíbrio atuarial das contas públicas versus a obrigatoriedade da universalidade dos benefícios, você vai ferir benefícios, doutor João. Doutrinariamente é impossível. Nós vamos estar em choque. Um ou outro vai pagar o pato. São 2 princípios constitucionais, não há dúvida enquanto a isso. Está aqui dentro de uma casa legislativa defendendo alguns direitos dos servidores, seja na concessão de benefícios, seja no equilíbrio atuarial, no tocante ao aumento da alíquota. O senhor bem lembrou o que nós falamos muito claro do regime geral, doutor João, sobre o déficit previdenciário do próprio regime geral. Existem benefícios previdenciários que são pagos sem a devida contribuição e eles são contados no mesmo bolo. Que devem ser parte do orçamento geral do Estado ou do governo federal. Quer dizer, o governo federal, por exemplo, ele tem que separar o que ele paga contributivamente, outro não. Paga para a aposentadoria de quem não contribuiu e ele reconheceu, a lei reconheceu que deve pagar, e daqueles que já contribuem. E aí nós vamos chegar a uma situação clara que a Previdência, apesar de toda confusão no país, ela é superavitária. Eu gostaria de saber, não sei se é o doutor João ou o senhor, por que os servidores que entram agora, a partir de janeiro, né, de 2013, no caso, eles vão, assim, sofrer um pouquinho mais com essa contribuição? Explica pra gente. Eu gostaria de reportar o assunto anterior, quando se questiona a existência do déficit previdenciário. Discutir déficit previdenciário é chover no molhado, ele é uma realidade. Agora, discutir quem que deu causa não é buscar a solução. Nós temos no estado de Goiás, como foi dito, a contribuição previdenciária ela foi instituída em agosto de 96. Até então, a contribuição era vertida unicamente para assistência à saúde, era contribuição para o IPASO. E até então, a aposentadoria era considerada como um prêmio dado pelo Estado em reconhecimento ao trabalho que o servidor executou. Então, o servidor ele não verteu qualquer tipo de contribuição para criar um lastro financeiro contributivo para custear as suas aposentadorias. Como nós temos hoje na Goiásprev muitas aposentadorias sendo custeadas ou pensões que geraram pensões
sem nunca ter havido contribuição previdenciária. O certo é que eu sou servidor público e a previdência dos servidores públicos no país é a melhor previdência mundial, porque tem servidor aposentado que nunca contribuiu. Então, o déficit é importante, essa discussão do déficit, mas para mostrar que há déficit, sim, na realidade há um déficit. Agora, hoje discutindo quem é que custeia o déficit, não, é latente, previdenciário, é a sociedade, através dos encargos. Então, a sociedade ativa, a né, sociedade, tá a sociedade produtiva é que custeia esse déficit, porque esses 75 milhões hoje vertidos para o pagamento dos inativos e pensionistas atuais, esses 75 milhões, eles poderiam ser vertidos para a infraestrutura do Estado, para o investimento na educação, na saúde. Mas como o deputado disse, né, o Estado tem que assumir, justamente esse projeto, a essência desse projeto é criar dois fundos. É o fundo financeiro. A segmentação dos fundos fez a segregação. Criou, como muito bem o deputado disse, criou o fundo financeiro, então este fundo financeiro vai abrigar toda essa massa, se ela é deficitária ou não, vai abrigar essa massa e vai ser responsabilidade do Tesouro bancar este déficit até a progressivamente é reduzido. Exato. Será, deputado? Será? Sim, claro. Mas à medida que a massa vai se extinguindo, né? Vai morrendo, você vai entender o seguinte, mas os aposentados vão aumentando também. Mas é diferente. Os novos aposentados, e quase que todos agora, cada vez mais quem aposenta já passou a contribuir. Sim. Um pouquinho, ou um pouco mais, ou mais, ou mais. Ou seja, você não vai ter aposentado daqui 20, 30 anos que não tenha contribuído. Isso. Portanto, você não vai... Qual é o déficit? Porque aí eu acho que é importante discutir o déficit, porque aí chega para a população e diz, olha, nós estamos... que é uma campanha, e aí você é servidor, eu sei que você não compartilha com essa opinião, João, mas o fato é que joga para a sociedade como o servidor não contribui, ele é sempre um parasita, o Estado sempre está... E aí não é bom essa fala. Por isso, você não compartilha com isso, mas quase que, eu diria assim, sem perceber... joga lenha contra o servidor. Porque, na verdade, o Estado lá atrás, o poder público lá atrás, tirou uma série de garantias de trabalhador do serviço público e deu outras. Entre as que ele tirou, aí são inúmeras. E a que ele deu é que ele não precisaria contribuir e aposentava. Agora, isso é uma prestação de acerto que tem que ser feito. Porque quando esse assunto não é tratado, se não discute a origem do déficit, ele sempre vai ser colocado nos atuais servidores. Como, por exemplo, foi a razão que nós votamos contra, falamos que não podia do aumento de 11% para 13,25%, o que aconteceu recentemente. Porque se você faz a separação de massa... 13,25%, né? Desculpa, 13,25%. Se você faz a separação de massa, coloca ali os servidores que estavam naquela circunstância anterior e os atuais, nós vamos chegar à conclusão que o cálculo atuarial, quando necessário, ele tem que ser aplicado para essa massa, não para o conjunto. Por isso que os cálculos atuariais, eles atentam a serem positivos a partir de 2040. Porque a partir de então vai ter todos... Mesmo a nota técnica do Ministério da Previdência apresentava que não precisava aumento da taxa atuarial. Quer dizer, atualmente, né? E o governo insistiu para aprovar e acabou tendo maioria aqui e aprovou. A nota técnica? Sim, ué. Que nota? Nosso cálculo atuarial... Que nota é essa, gente? Explica aí, para a população entender em casa. Essa eu desconheço. O deputado foi inclusive objeto de leitura geral aqui na Assembleia, quando votamos nas extras, né? Nós votamos aquela matéria nas sessões extraordinárias de dezembro. Ou seja, o cálculo atuarial não apontava a necessidade de aumentar a alíquota. Eu não sei qual cálculo atuarial que o deputado está se referindo, mas o cálculo atuarial oficial da Goiásprev, do regime próprio de previdência dos servidores do Estado de Goiás, aponta para um déficit previdenciário, um déficit atuarial de 26 bilhões de reais. Então, hoje é o passivo. É o passivo. Os próximos 75 anos, o Estado... Não, provisão não, isso é real.
o Estado vai gastar com o pagamento dos servidores inativos e pensionistas em cerca de 26 bilhões de reais nos próximos 75 anos. Então, este é o cálculo atuarial que está registrado lá no Ministério da Previdência. Esta informação, ela não consta no nosso cálculo, pode constar em outro cálculo que não oficial, apenas alguma estimativa, fruto de alguma estimativa aí que não oficial. Então, é real o déficit. Quando nós dissemos aqui a respeito da não discussão, não a relevância da discussão da origem do déficit, não quer dizer que o déficit ele não é importante hoje. O déficit ele é muito importante. Só com o aumento da contribuição previdenciária de 11% para 13,25%, geraria uma receita para o regime na casa aí de 9 milhões de reais. Ou seja, seriam mês, doutor João? Seriam 9 milhões abatidos desses 75 milhões. Então, seriam 9 milhões e que sobraria ao Tesouro para fazer os investimentos em infraestrutura e saúde. Agora, não é correta essa abordagem sua, João? Principalmente quando você joga a sociedade contra o servidor. Não. Você sempre faz assim, não, desculpa, você é servidor e talvez faça isso ainda divertidamente. Porque toda vez que você fala, por exemplo, quer ver? Um governo sério, não é o caso desse governo, um governo sério, ele não teria essa quantidade de comissionados, entendeu? Qual o problema que nós temos aqui? Nós temos o maior quantitativo de comissionados do Brasil, então nós temos um desequilíbrio, onde o Estado está hoje contratando pessoas, está colocando para trabalhar, elas deveriam estar entrando pela porta da frente, e nós estamos chegando ao absurdo agora de ter policial militar comissionado, quer dizer, uma coisa que é 200 anos que esse negócio tem uma seriedade. E uma forma de suprir o déficit então, é o concurso público, isso é um concurso público, até para você renovar a sua força de trabalho e de contribuição. Né? E num regime, num estágio agora, completamente diferente. Você tem agora uma contribuição, você tem uma previsão. Nós estamos passando por uma transição e o governo nunca fala isso. Aí eu acho que é uma crítica que eu faço, principalmente a você que está aqui falando pelo governo, porque tem uma transição. Você tinha a farra da Previdência, a farra. Né? E não era o conjunto do servidor que trabalhava, fazia o seu papel, os professores, ou a saúde, ou a polícia, que entrava nessa farra, não. Era os amigos do rei. Os amigos do rei sempre faziam isso. Eles contribuíam pequeno, depois chegava ao finalzinho lá, aumentava a sua contribuição. A reforma veio, corrigiu várias coisas, muitas eu sou contrária a ela, muitas. Agora, nós estamos passando pela transição, e o governo não reconhece isso. Ele quer tratar numa nova regra que existe, por exemplo, o absurdo, e aí não é só o governo do Estado, aí eu estou fazendo uma crítica ao governo federal, sou do PT, mas faço uma crítica. Quando teve essa matéria para votar aqui, eu até falei, vou votar contra na reforma da Previdência em 2003, porque é absurdo, por exemplo, o aposentado pagar. É absurdo você retroagir a lei para poder prejudicar. Esse, por exemplo, é um absurdo que o governo federal fez, o governo do Estado repetiu, outros estados não têm isso. Né? Então, não se pode. Eu acho que é importante o nosso telespectador entender que nós estamos numa transição. E essa transição, ela tem uma parte grande desse déficit aí, é do Estado mesmo, é do Tesouro. O Tesouro poupou ao longo de 30, 40, 50 anos, não fez contribuição nenhuma, diferentemente de outros patrões, né? Diferente de outros patrões, você pega uma empresa particular qualquer, uma empresa pública com seletista, que ela contratava pelo regime seletista, ela contribuía, e o Estado não contribuiu. Giovini, só um minutinho. Esse déficit só será suprido, acho que todos aqui concordam, né? Se esse fundo for bem gerido. Eu gostaria de saber quem vai cuidar, né, do fundo da Previdência. É o que a gente vai continuar discutindo no próximo bloco. A violência contra a mulher traz marcas nada animadoras. O vermelho da vergonha, o roxo da dor, o preto do luto. Mas o Cevan acredita que o futuro de toda mulher pode ser melhor, porque a consciência de todo homem sempre pode mudar. Aproveite o Dia Internacional da Mulher para dar fim ao silêncio e ao sofrimento. 3213-2233
de Deus, os vizinhos... Cala a boca, piranha! Tá preocupada? Para, então, não faz isso de novo. Pelo amor de Deus, para, pai, para! O estrago que a violência doméstica causa vai muito além das marcas que ela deixa. Ajude o Cevan a continuar salvando vidas. Você sabe o que faz o Tribunal de Contas da União? Ele é um órgão de fiscalização a serviço da sociedade para avaliar se o dinheiro público federal está sendo bem utilizado. Só em 2009, o trabalho do tribunal economizou mais de 22 bilhões de reais para os cofres públicos. Mas o TCU quer melhorar a sua atuação e garantir mais benefícios para o cidadão. Por isso, está revendo o seu planejamento estratégico e quer ouvir a sua opinião. Participe! Acesse www.tcu.gov.br. O programa Opinião volta com o tema Mudanças na Goiásprev, que é o sistema previdenciário do servidor público do Estado. E nós estávamos falando sobre o déficit atual, que hoje já é mais de 70 milhões de reais. E vamos ouvir a opinião do povo com relação a esse possível aumento na contribuição dos servidores. É um absurdo, né? Tomara que lá na frente isso venha a ganhar para nós que pagamos a Previdência, né? Mais um imposto para nosso trabalhador pagar para o governo, né? E não é revertido na educação, segurança, em trabalho, então é um absurdo. Sem comunicar, sem fazer uma pesquisa para nós, a população, né? Qual a opinião do senhor em relação a essa questão previdenciária, já que o contribuinte, o servidor, ele vai pagar mais? Eu acho um desrespeito, porque já pagamos tantos impostos, mais um aumento abusivo, eu acho que é abusivo, pelo fato que a gente já paga tantos impostos e no retorno é muito pouco para o cidadão brasileiro. A senhora concorda também com isso? Com certeza, né? Porque todas as coisas que nós utilizamos, nós pagamos impostos até numa balinha que nós compramos. Por que a gente não tem que contribuir mais ainda? E sendo que o retorno que é repassado para o cidadão é muito pouco, em questão de saúde, outras coisas que nós utilizamos é precária. Para nós que somos servidores, é uma situação muito ruim, né? E pelo jeito eu acho que vai cair, né? Porque a gente já paga muito imposto, paga imposto de renda, paga muita coisa, ainda tem que pagar contribuição previdenciária com esse aumento, né? De 1,5%, não é? De 11% passa para 13%. 2,5% é difícil, complicado. Bom, tá aí a opinião das pessoas, dos trabalhadores, a maioria servidor público, né? Ninguém está satisfeito. Quem gostaria de comentar? Complementar um pouco o que no antigo no bloco anterior o turma gostaria que falasse primeiro do povo, que ainda está quentinho. A sociedade de estudo, né, deputado, acaba trazendo a voz de Deus. Mas complementando um pouco, o que o doutor João falou e o que o deputado falou também, quando nós falamos de equilíbrio, eu acho que a liminar que está sustentando esse não aumento vai sobre isso. O equilíbrio ele gira em torno, como o deputado falou, dos concursos públicos, dos aumentos de alíquotas e da própria compensação previdenciária que o Estado fez recentemente com o INSS. Então o Estado, há tempos atrás, o Goiásprev criou uma gestão contra a fraude de benefícios e manutenção. Então o Goiásprev ele tem feito o seu papel de gestão muito bem. Isso eu não discuto. Agora, os choques, eu volto a falar que a manutenção de elevar o princípio atuarial do equilíbrio das contas públicas sempre irá encontro ao déficit previdenciário. A própria Constituição trouxe, no caso do senhor deputado que entrou antes da Constituição, antes da emenda constitucional 20, regras de transição mais benéficas do que eu e a Luciana se entrar no serviço público hoje. Então, se há regras de transição face ao princípio contributivo, sempre, com algumas considerações, doutor João, 70 milhões, 70 bilhões, 100 bilhões são números que a sociedade vai ter que conviver no mínimo até 2035. Por quê? Se em 1996 ou 98 a obrigatoriedade da verba contributiva foi instituída, nós homens, deputado, doutor João, que aposentamos com 35 anos de contribuição, só a partir de 2035 pode-se afirmar que terão apenas servidores efetivamente contributivos no serviço público, seja estadual, federal ou municipal.
Porque até então todos poderão entrar antes de 98, não ter verba contributiva e ter apenas serviço público e não serviço contribuído e vertido por regime de previdência. E com isso, como o Dr. João fala muito bem, com muita propriedade, se não teve um aporte de toda uma vida laboral, vai haver um déficit. Então, assim, o que eu quero, doutrinariamente, nós temos que conviver com a palavra déficit e, infelizmente, se associar esse déficit diretamente ao equilíbrio do regime, doutor João, sempre vai recair sobre um alíquota. Nós temos que pensar em políticas públicas, quando o senhor fala em relação que a sociedade diretamente, claro, a Constituição diz que a sociedade vai arcar com todo o sistema de seguridade social, seja do regime geral ou regime próprio. Agora, o que nós não podemos é pegar um servidor que entrou em 80 e pegar 20 anos, 16 anos de sua vida contributiva e recair sobre ele mesmo. O problema... E nós sabemos que o Estado... alíquota. Sim, a mas população, vocês viram. Mas a população tem que entender que o problema não é só a alíquota. A responsabilidade da alíquota tem que ser do Estado. E ele... Agora, para poder simplificar um pouco, a questão existe um déficit. Sim. Esse déficit ele tem que ser entendido que ele é um déficit que o Tesouro Estadual, Perfeito. ou o Tesouro Municipal, ou o Tesouro da União devem pagar. E aí quando é falado que o déficit é dos 130 mil servidores, 140 mil servidores que nós temos, aí fica jogado como se esses servidores deram um calote na sociedade. Os que Isso entraram... nunca aconteceu. E não foi bem assim. Isso nunca aconteceu. O servidor, aliás, a coisa que é mais auditada, mais fiscalizada, que é de cima para baixo, gasta milhões, é a folha de pagamento. Infelizmente, isso não foi feito em períodos anteriores, onde gerou privilégios, onde nós temos aqui no Legislativo mesmo, salários muito altos, no Executivo, aliás, porque pegou a Assembleia agora e deve pegar todos os órgãos, mas no Executivo nós temos salários também de 30, 40, 50 mil reais mês. Isso tudo onera, né? Isso aí foi também um processo, e muitos deles já estão judicializados, mas foi um processo de privilégios ao longo de 30, 40 anos que se colocou. Agora nós estamos passando por uma transição. Então, nós temos que separar. Essa que é a questão. Para poder entender, falar, olha a sociedade, eu acho que essa que é a conversa. De 98 para cá, o servidor perdeu, né, passou a pagar, né, uma série de coisas. E eu digo mais, eu sou contrário a essa política de bonificação que o Estado implanta. Quer dizer, o Estado gasta com a folha, né, paga para o servidor, que está aí tratando professor igual celular, só que botar bônus, né, e isso não vai para a Previdência. Isso não vai para poder capitalizar. O servidor acaba tendo a gestão da sua força de trabalho através de algo que não soma e não cria um ambiente melhor. Nós temos que entender. Nós servidores, nunca fomos contrários a fazer um equilíbrio das contas. Agora temos que separar. O que o Estado deve, o Estado foi incompetente, foi pernicioso, o Estado... E aí, não é o Estado, esse governo aqui, é o Estado enquanto todo o Brasil, história, né? Claro. Agora nós estamos passando para outra fase. E aí, por isso é que nós entendemos que na gestão agora, que você quer discutir, por exemplo, a gestão agora, que é o objeto desse projeto aqui, que ele trata. Essa gestão, ela tem que ser também altamente competente, tem que ser legítima, né? E eu, pessoalmente, acho que uma gestão desta tem que ter uma dedicação quase que exclusiva, não pode ser uma coisa temporária, né? E nós entendemos que a gestão tem que estar subordinada, né? E aí, aliás, foi a pergunta do primeiro bloco. Quem que vai gerir esse fundo, João? Quem que vai cuidar? Um conjunto de representantes. Então a gestão tem que estar subordinada ao Conselho Estadual de Previdência. Oficialmente hoje, como esse aqui precisa estar equilibrando as conversas. Eu gostaria aqui de ressaltar o posicionamento do Dr. Djovini e do deputado Mauro Rubem, porque eles captaram a essência deste projeto. Que a mudança tem que ser feita, tem que ser. Realmente partiu. A sensibilidade do governador foi de definir realmente a responsabilidade pela segregação, por este déficit previdenciário. Isso já era em lei há muito tempo, né? O Estado está fazendo isso de forma demorada. Não. Lá atrás a gente já... Não, os fundos... Mas agora está sendo regulamentado, é um momento oportuno, e o governador teve essa acessibilidade de, neste momento, fazer esta segregação de massa. Ou seja, fazer isso que o deputado e o doutor Djovini está dizendo.
Então, o Estado está assumindo essa massa de servidores, né, até a entrada dia 31 de dezembro de 2012. São quantos funcionários? Hoje nós temos no Poder Executivo 82 mil servidores ativos. Nós temos aí 52 mil servidores inativos e pensionistas. Então, desses 82, está incluído os comissionados também, ou soma-se a esses 10 mil comissionados? Nós falamos só de servidor efetivo. Efetivo são os servidores, os segurados do regime próprio. Certo. Quando nós falamos comissionados, os comissionados são segurados do regime geral de previdência, ou seja, o INSS que faz a gestão. Então, nós estamos falando de servidores efetivos. Então, o fundo financeiro, essa segregação criada, o fundo financeiro, ele ficará responsável por fazer a gestão previdenciária destes servidores que entraram até 31 de dezembro de 2012. Ou seja, o déficit previdenciário gerado em face dos benefícios concedidos a esses servidores a serem concedidos também, isso é de responsabilidade do Tesouro. Agora, a partir de 1º de janeiro de 2013, todos os servidores que ingressarem no serviço público hoje do Estado, eles serão colocados no fundo de capitalização. E como que isso será? É a espécie de uma poupança. A contribuição previdenciária do servidor e a contribuição patronal, ou seja, a contribuição previdenciária do Estado, isto será aportado numa conta individual do servidor com gestão do regime próprio de previdência. Isso vai sendo capitalizado. Quando o servidor for se aposentar, aí sim entra a tese do Dr. Dijovini. Daqui 35 anos, essa massa que entrar agora, o homem que entrar agora, o servidor homem que entrar agora, a partir lá daqui 35 anos, esse dinheiro que foi depositado será revertido para o pagamento do seu benefício. Aí sim, esse regime, a criação desse regime, é para que esse regime tenha equilíbrio financeiro e equilíbrio atuarial. Ele não pode gerar déficit. Quem está entrando agora, esse fundo pode ser mexido para capitalizar o fundo não pode ser aposentados? Aí você separa. É contribuição. Isso ninguém pode mexer. Não pode nem por lei. Ele tem que ser preservado. E aí é nessa questão da gestão que também é o outro grau de preocupação nossa. Para recordar, por exemplo, em 96, quando começou essa mudança, em 97, eu pessoalmente, como presidente do sindicato, nós fizemos aqui lutas profundas. Aqui tivemos para evitar uma situação grave e séria dos servidores, o conjunto de servidores fizeram greve de fome aqui na porta da Assembleia. Nós ficamos aqui numa luta incessante. Logo após, já com o atual período desse governo aí, desse grupo que está há 16 anos aqui no Estado, praticamente, já em 2001, 2002, nós tivemos também uma nova mudança. Então, estão vindo mudança sistemática. O servidor comum, esse que atende a população, o professor que cuida do seu filho, o policial da segurança, esse pessoal da saúde e assistência, esses chamados assim profissionais do dia a dia, eles estão pagando antes de usar qualquer coisa, né? Agora, nós estamos agora na gestão. Veja bem, você vai capitalizar um fundo por 200 anos. Por 200 anos. Eu imagino que o estado de Goiás não vai acabar, porque nós não sejamos aqui, né? Então, nós vamos ter uma atenção muito especial nessa gestão. Porque esse dinheiro, o que acontece comumente, não é o servidor que vai lá no fundo e tira o dinheiro. Justamente. Quem vai gerir, quem está gerindo, cuidar, e quem está gerindo, e aí é que nós entendemos que essa fiscalização desse recurso, o Estado geralmente prefere ficar pagando a diferença do déficit do que aportando recurso, né? E esse é um problema. Vão ter representantes dos sindicatos nesse fundo? Sim. Não é uma liberalidade do governo, isso passa a ser uma obrigatoriedade do governo de fazer o aporte para ir capitalizando este fundo, assim como é a obrigatória contribuição do servidor aportada neste fundo. Esse projeto ele traz essa preocupação. Já com a criação da Goiásprev, a Goiásprev tem como órgão de gestão, tem o Conselho Estadual de Previdência, com 12 membros, 6 indicados pelos servidores, pelas categorias dos servidores, no processo eletivo.
e 6 são indicações dos poderes do Estado. Eles têm acesso às contas? É o órgão de deliberação da Goiás Prev. Então inclusive, tem amplo acesso e ajuda na gestão. Agora nós estamos aí, também tem a criação também do Conselho, a regulamentação do Conselho de Gestão, que também é um órgão de participação paritária entre os servidores, mas quem vai ajudar na gestão do fundo de capitalização é o CEP, que tem uma representatividade bastante democrática, em que vai realmente, e já está inteirado. O CEP hoje já está inteirado com as questões, com as diretrizes políticas do regime próprio. Então, não há realmente temor quanto à gestão desses recursos, até mesmo porque segue normas federais, segue resolução do Conselho Monetário Nacional na questão das aplicações. O Ministério da Previdência é o órgão que regulamenta e que fiscaliza os regimes próprios. Ele exerce de forma bem rígida mesmo este controle, até mesmo nós temos aí um instrumento muito forte que é o certificado de regularidade previdenciária. Então, você tem que fazer uma gestão desses recursos de forma competente e eficiente, senão o Estado fica sem o CRP e sem esse certificado não há qualquer tipo de transferência voluntária de recursos da União para os estados. E nós, diga-se de passagem, o Estado de Goiás acabou de renovar o seu CRP junto ao Ministério da Previdência. Só explica para a gente o CRP, o que é? CRP é o Certificado de Regularidade Previdenciária, ou seja, você tem que prestar contas, até mesmo de forma atuarial, ao Ministério da Previdência da arrecadação, do pagamento dos benefícios previdenciários. Ou seja, é a gestão previdenciária, você tem que prestar conta. Com base nessas contas, o Ministério da Previdência faz avaliação se você está sendo eficiente ou não. Certo. Se você estiver sendo eficiente, ele renova o certificado de regularidade previdenciária. Esse certificado de regularidade previdenciária, na hora que você vai fazer qualquer transação com o governo federal, buscar investimento, e mesmo nos mecanismos internacionais e mesmo público, você tem que ter a regularidade. Esse CRP ele tem que estar senão não concedido. Tem negociado, senão, né? Suspende todos os recursos. Todos os empréstimos. O deputado está querendo falar. Exato. Criou-se uma série de exigências positivas, porque o Estado ele era liberal, ele retirava do servidor, né? Não punha a parte dele, e aí quando chegava lá na frente não tinha como aposentar. Então agora não, agora você tem uma série de mecanismos. O projeto que entrou para cá, ele não previa, por exemplo, a manutenção do que é um equilíbrio lá no Goiás Prev. Goiás Prev, quando nós discutimos há 2, 3 anos atrás aqui na Assembleia, foi um amplo debate, diga de passagem, muito alterado aqui nessa casa, eu pessoalmente acompanhei muito esse caso, e nós conseguimos construir uma paridade, uma rotatividade na gestão do Goiás Prev. Quer dizer, isso é importante para quê? Para uma autofiscalização. Não adianta ter outro termo, uma autofiscalização. Os 6 servidores que representam no Goiás Prev, os 6 que representam o governo, aquela rotatividade dos diversos poderes, já está constantemente sendo ali acionados. O Conselho de Gestão, que está sendo instrumentalizado agora, ele originalmente veio, e aí está sendo mudado, acho que essa é uma grande notícia que se pode dar para os servidores, é que o governo compreendeu que a proposta que a oposição apresentou, baseado no debate com os próprios servidores, é que o Conselho de Gestão não pode ser superior ao Conselho Estadual de Previdência. Ele estava aqui, né, concentrando o poder na mão do secretário de Planejamento, né, e aí, por exemplo, eu questiono o João Potenciano, eu acho que o fundo tão importante, tão sério para a sociedade, o Conselho Gestor, ter o secretário presente ali, vai fazer falta, porque ele não vai ficar ali permanentemente. Então, eu acho que esse modelo chamado de eficiência eu questiono. Então, nós agora alteramos. O Conselho Gestor está abaixo do Conselho Estadual de Previdência, que tem lá os 3 poderes, o Judiciário, o Executivo e o Legislativo, inclusive o Ministério Público, né? E tem Tribunais de Contas. Os tribunais de conta e tem os servidores. E esse conselho é o conselho máximo. Então esse aqui está correto. Mesmo porque essas pessoas não estavam aqui daqui 30 anos. 20 agora, anos.
doutor João, eu acho, né, na minha opinião, essa gestão tem que ser uma gestão muito profissional, tem as amarras, é claro, hoje é tudo, o Estado não... O Estado tem agora, está pedindo aí 1 bilhão e 800 milhões de reais de autorização na Assembleia para pegar empréstimo no exterior. Então, se ele não tiver regularizado com esse CRP, por exemplo, ele está proibido. Então, eu acho que é um avanço nesse sentido e vamos fortalecer o Goiásprev. E questiono também que é um assunto tão importante, ele precisava ter sido melhor debatido com o conjunto dos servidores. Com os representantes, né? Também. Eu tenho porque aqui, ó, tem preocupações. Depoimento do Tiago Vilar. Ele foi convidado, não pôde vir, que é o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos do Estado de Goiás, Sindipúblico, mas ele alega que não houve diálogo, não houve debate. De fato não houve. É o que a gente vai continuar discutindo daqui a pouquinho no próximo bloco. A violência contra a mulher traz marcas nada animadoras. O vermelho da vergonha, o roxo da dor, o preto do luto. Mas o Cevan acredita que o futuro de toda mulher pode ser melhor, porque a consciência de todo homem sempre pode mudar. Aproveite o Dia Internacional da Mulher para dar fim ao silêncio e ao sofrimento. 3213-2233. Não começa, doutor. Para. Você me mata de raiva, Maria! Pelo amor de Deus, os vizinhos... Cala a boca, piranha! Tá preocupada? Para, então, não faz isso de novo. Pelo amor de Deus, para, pai, para! Maria! O estrago que a violência doméstica causa vai muito além das marcas que ela deixa. Quem manda aqui? Ajude o Cevan a continuar salvando vidas. Você sabe o que faz o Tribunal de Contas da União? Ele é um órgão de fiscalização a serviço da sociedade para avaliar se o dinheiro público federal está sendo bem utilizado. Só em 2009, o trabalho do tribunal economizou mais de 22 bilhões de reais para os cofres públicos. Mas o TCU quer melhorar a sua atuação e garantir mais benefícios para o cidadão. Por isso, está revendo o seu planejamento estratégico e quer ouvir a sua opinião. Participe! Acesse www.tcu.gov.br. O programa Opinião volta com o tema Mudanças na Previdência do Estado. E nós estávamos falando aqui sobre a falta de diálogo. Os sindicatos alegam que não houve procura, né, por eles para que esse estatuto fosse alterado. E eu gostaria de falar com o doutor João sobre isso. Houve essa procura mesmo para que essas alterações fossem propostas? As propostas de previdência, elas geram sempre polêmica. Nós participamos lá do Conselho Nacional de Previdência, o CONAPREV, que é um órgão vinculado ao Ministério da Previdência, e todas as discussões no âmbito do Poder Executivo, no âmbito do Governo Federal, no âmbito do Governo Federal, essas propostas são discutidas dentro do Ministério, junto a este Conselho, não é levado às categorias, mas quando o projeto é encaminhado ao Congresso, aí sim, lá as questões são discutidas. Assim também nós fizemos. Mas ele já vai meio pronto, não vai não? Não vai para discussão mesmo. Assim foi feito aqui, assim foi feito também na Prefeitura, quando da reforma, né, da Prefeitura de Goiânia, e assim é feito recentemente no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Paraná. Então, o governo propõe, né, faz uma proposta, encaminha para a Assembleia Legislativa, e na Assembleia Legislativa é o fórum competente para essas discussões, porque aqui estão realmente os legítimos representantes dos servidores, da sociedade, para discutir este projeto. E este projeto não foi diferente. Esse projeto, ele chegou aqui à Assembleia. Chegou em dezembro de 2012. Ele foi motivo de uma audiência pública, ele foi discutido nas comissões, né, na comissão mista, e depois este projeto, o governo, né, representado por mim, reuniu com alguns representantes dos servidores, do Fórum de Servidores, e nós hoje chegamos
a um acordo sobre estas questões levantadas. Então, houve sim discussão, este projeto ainda ele está em discussão, mas agora na fase de consenso. Pois é, porque agora já foi votado em segunda votação. Não, ele foi votado na comissão mista. Está em plenário. Amanhã. Mas veja bem, existe uma diferença muito grande nesse processo, porque todo o estágio aqui na Assembleia é muito rápido. Então fica os servidores sempre com a faca no pescoço, né? A qualquer momento. Tanto é o caso, por exemplo, que o projeto foi votado originalmente na comissão mista, com 2 ou 3 pequenas mudanças, né? E isso gerou um desgaste muito grande na opinião pública, que o governo agora reconhece. Eu acho que em tempo e todo o processo de mudança para nós é colocado, válido. Mas nós entendemos que não é possível uma matéria que nós pensamos assim, pelo menos há 35, 40, 50 anos para frente, ela não vai criando uma relação de confiança e de debate, de diálogo e democrática entre as partes, entende? Eu acho que isso assim, o governo perde, no meu entendimento, ele perde a oportunidade de fortalecer os laços com o servidor. E considerando que todas as matérias aqui na Assembleia, ela tem um rito muito mais rápido e sumário de votação, diferentemente do Congresso Nacional, né? Ou mesmo aqui da Câmara de Vereadores. Eu fui vereador na Câmara. Por exemplo, na Câmara de Vereador não tem comissão mista. Então todos os projetos da Câmara de Vereador têm que passar nas comissões específicas. Aqui não, aqui você tem uma aberração que é a comissão mista, esse projeto chega lá, toque, enfia a goela abaixo e passa. Né? Então esse debate, ele não é um debate assim tão longo. E eu acho que o governo deve, por relevância do assunto, usar mais, porque ninguém mais do que o servidor que vai aposentar que quer que o fundo funcione, poxa. Bom, Giovini tá doido para falar aqui, já tem um tempão que ele está preparando alguma coisa. Deixa eu te perguntar antes, outras capitais também já adotaram essas mudanças? Sim, é uma necessidade, uma obrigatoriedade que o Ministério impõe aos regimes próprios para manter esse certificado que o Dr. João falou com muita tranquilidade. Senão não vem nada, não vem empréstimo, não vem nada. Tem que se manter, como nós, cidadãos, pessoas físicas, temos que manter uma regularidade junto ao mercado financeiro, o regime próprio tem que manter junto ao Ministério da Previdência. Agora eu lanço um desafio aqui, deputado, para a Assembleia, para o regime próprio e para o governo do Estado, para que os fundos de previdência, de previdência e capitalização a partir de 31/12, mas que possa ser feita uma avaliação atuarial real do Estado no tocante aos servidores que ingressaram a partir da obrigatoriedade da verba contributiva, para que o cálculo atuarial não seja incluído todos os servidores de forma mista, para que nós possamos saber aquela velha tese dos choques constitucionais que eu deixei bem claro aqui. É latente a responsabilidade do ente público em arcar com essa responsabilidade antes da obrigatoriedade da verba contributiva. Se tínhamos regras mais favoráveis, a administração deve arcar, a União arca, os municípios arcam e o Estado tem que arcar com isso também. E nada mais claro que uma avaliação atuarial a partir da obrigatoriedade dessa verba contributiva, que foi a partir da emenda constitucional 20 de 98, alguns entes antes disso, no caso do Estado, de 1996. Será que vai à plenária essa semana, deputado? Olha, essas negociações recentes agora apontam para um acordo e que com certeza pode ser votado com tranquilidade. Uma matéria já está em plenário, né? Há uma possibilidade aí real, até do líder do governo, articular uma emenda para poder adequar as negociações feitas e havendo negociação com servidores, a oposição com certeza vai apoiar, né? E esse desafio que o Giovino levanta, eu entendo como necessário, até para o governo facilitar, porque se da mesma forma que o governo fala que há um déficit por conta ele joga aqueles servidores que não contribuíram, e há uma economia naquele período para trás, né? Então, se você pensar assim, eu tenho um servidor que entrou em 1940, 1950, ele nunca contribuiu, o Estado também nunca contribuiu, o Estado economizou. O Estado economizou nesse período inteiro, né? Agora o Estado tem que voltar, porque é o único problema, não tem milagre a Previdência. A Previdência não tem milagre, é o seguinte, você vai fazendo a poupança, depois você vai usar aquilo que você poupou. Essa é a regra principal. É claro que fora aqueles abusos, aqueles roubos, aqueles desvios, aqueles esquemas, é outra história. Nós estamos falando da previdência concreta. Teoricamente teria que funcionar. Então, né? E se o Estado separa, fala, olha, aqui eu tenho esses servidores que a gente nunca contribuiu para eles, nem eles para o Estado e tal, então esses nós estamos pagando. Esses aqui já entraram ou já contribuíram parte, como é o meu caso. Por exemplo, eu entrei, apesar de que entrei como seletista na antiga Ozeguinha, na Ozego, né?
Então, fizemos contribuições. Agora, depois passei para ser estatutário e faço contribuição agora. Então, tem ali uma transição. Eu acho que esse desafio, aliás, nem só um desafio, eu acho que essa transparência, até para a sociedade compreender um pouco mais esse assunto. Bom, o assunto é polêmico, a gente poderia ficar aqui a tarde toda discutindo, mas o governo tem pressa para que esse projeto seja aprovado logo, né, doutor João? Sim, sim. Nós gostaríamos de agradecer a presença do senhor aqui, acho que esclareceu bastante, a população conta com a resposta positiva para que tanto o fundo, né, continue sendo favorável e também para que essa contribuição não afete tanto o salário dos servidores, que já tem vários impostos, né, como a gente viu. Muito obrigada pela presença. Nós agradecemos a participação e nos colocamos à disposição. Nós precisamos realmente discutir mais previdência. Nós precisamos levar este assunto ao conhecimento mais aprofundado dos servidores, porque nós estamos cuidando do nosso futuro. A previdência é o nosso futuro. Por isso que nós devemos cuidar da previdência hoje, para que nós tenhamos um futuro realmente com um pouco mais de equilíbrio e não onerando determinadas partes. Nós precisamos realmente dar um novo caminho à previdência a partir, né, de alterações, de reformulações de conceitos, reformulações legais. Óbvio que isso gera controvérsia, fere alguns direitos, mas nós estamos realmente buscando o melhor modelo de gestão previdenciária para o Estado de Goiás. E este projeto, ele tem este propósito mesmo, né, de dar um melhor modelo para a gestão previdenciária hoje, principalmente dando aos servidores a garantia de que amanhã os seus benefícios previdenciários serão resguardados, serão cumpridos conforme a lei determina. Ok, muito obrigada. Agradecer também a presença de Giovino Oliveira, diretor do Instituto Goiano de Direito Previdenciário. Obrigada, Giovino. Obrigado pela oportunidade. O Instituto Goiano de Direito Previdenciário, que faz um estudo geral, seja do regime geral, do regime próprio de previdência, dentro da própria doutrina, de todas as facetas que o direito previdenciário traz. Às vezes eu coloco aqui, deputado, com algumas divergências, com muita propriedade, que nós temos que assumir com clareza, não determinar algumas culpas, mas o Instituto vai estar sempre à disposição para qualquer discussão, seja no regime próprio, qualquer parâmetro de direito previdenciário, nós vamos estar à disposição. Ok, muito obrigada. E agradecer também a presença do deputado estadual Mauro Rubem, presidente da Comissão de Direitos Humanos aqui da Assembleia, que de uma forma ou de outra representou aqui os servidores públicos estaduais. Muito obrigada. Eu sou servidor público, sindicalista, continuo lá na direção junto do Sindicato de Saúde e estarei sempre aqui defendendo esse equilíbrio. O serviço público é fundamental e o servidor é a materialização do Estado republicano e democrático, né? Sobretudo o servidor efetivo. Né? Aqui a monarquia ainda tende a persistir no Estado de Goiás com tantos comissionados, mas nós acreditamos que o Estado democrático de direito, a República, será implantada. E o regime de previdência é fundamental para esse equilíbrio. E estaremos sempre aqui na Assembleia defendendo o interesse da sociedade, particularmente dos servidores. Afinal de contas, todos querem uma aposentadoria tranquila, sem dor de cabeça. Tem que cuidar do ser humano, né? O ser humano tem que ser cuidado. Trabalhou a vida inteira. Trabalhou a vida inteira, fez a sua contribuição, merece se aposentar. Ok, obrigado. E obrigada a você também pela audiência. Continue nos assistindo pelo canal 8 da NET ou pelo nosso site. Até a próxima.